Olá a todos! Vou agora dar início ao caso clínico que completa o vídeo de motricidade, mas também integra informação do vídeo de sensibilidade. Trata-se de um caso de um homem de 19 anos de idade, vítima de traumatismo penetrante com arma branca na região dorso-lombar. Uma semana depois, ao exame neurológico, destaca-se uma anestesia termoálgica com hipostesia tátil com nível em T12 no hemicorpo esquerdo, compromisso da sensibilidade postural e hipostesia tátil com nível em T10 no hemicorpo direito, anestesia total no dermátomo a nível D10, mas apenas à direita, e ainda parésia do membro inferior direito. Tendo em conta o que foi transmitido tanto no vídeo de motricidade como no vídeo de sensibilidade, penso que terão a capacidade de colocar a hipótese diagnóstica mais provável. Perante um doente em que, ao exame neurológico, se objetivem níveis de sensibilidade medular, contudo diferentes entre os diferentes hemicorpos, com diferentes modalidades sensitivas afetadas, sobretudo se associado a uma história de traumatismo, a hipótese diagnóstica mais provável é a de síndrome de hemissecção medular. Neste caso clínico, como vou passar a explicar, trata-se de um síndrome de hemissecção medular à direita. Começando por explicar a perda de sensibilidade termoálgica do lado esquerdo, importa relembrar que a sensibilidade termoálgica, tal como as outras modalidades sensitivas, percorre a raiz posterior do nervo raquidiano e, ao chegar à medula espinhal, vai acabar por realizar a sua sinapse no corno posterior da medula espinhal. Será o segundo neurónio desta via que vai decoçar para o lado oposto para depois ascender e formar o trato espinhotalâmico lateral. Tendo em conta a decussação desta via, se tivermos uma lesão medular em que exista a perda de sensibilidade termológica de um lado, este facto aponta para que a lesão medular seja contralateral. Assim, neste caso, existindo uma perda de sensibilidade termológica do lado esquerdo, aponta-nos para que a lesão medular seja de facto à direita. Associada à anestesia termológica deste doente, ele também irá apresentar uma hipostesia tátil no membro inferior esquerdo, pelo facto de, associada a esta lesão medular, também existir uma lesão do trato espinhotalâmico anterior, que, tal como o trato espinhotalâmico lateral, também ascende do lado contralateral após a realização da sua decussação. Passando agora a explicar outros déficits deste doente, importa relembrar que apresenta um compromisso à sensibilidade postural e também uma hipostesia tátil à direita com nível em T10. De facto, a perda destas modalidades sensitivas acontece pela afecção das vias de sensibilidade tátil epicrítica, como também das vias da sensibilidade profunda consciente. Ambas as modalidades sensitivas percorrem a raiz posterior dos nervos raquidianos e, ao alcançarem a medula espinhal, não vão realizar sinapse como as anteriores, mas vão sim ascender ao nível dos funículos posteriores, formando o fascículo grácil e cuneiforme, para depois ascenderem até ao tronco cerebral, onde aí vão realizar a sua sinapse. Mal as fibras entrem na medula espinhal, neste caso, vão sofrer a lesão. Por isso, os déficits vão ser homolaterais à lesão. Por esta razão, perante um doente que apresente um síndrome de hemissecção medular, o compromisso de sensibilidade postural será sempre homolateral à lesão. E se, ao exame neurológico, se objetiva um compromisso de sensibilidade postural apenas à direita e não à esquerda, percebemos que o síndrome de hemissecção medular é à direita. Sendo a hipostesia tática com nível em T10, também percebemos que o nível de lesão terá que ser a nível de T10. Passo agora a explicar porque é que um doente com síndrome de hemissecção medular à direita com nível em T10 apresenta uma anestesia termoálgica e uma hipostesia tátil contralateral com nível em T12. Como vos foi transmitido no vídeo de sensibilidade, tanto as fibras que conduzem a sensibilidade termoálgica como a tática protopática, que, mais uma vez relembro, percorrem a raiz posterior dos nervos raquidianos, antes de realizarem a sinapse no seu segundo neurónio, podem eventualmente ascender nesta região da medula espinhal e, ao o fazerem, constituem o trato posterolateral de Lissauer. Esta ascensão pode ocorrer até 2 milómetros acima e depois desta ascensão é que existirá a sinapse com o corno posterior da medula espinhal e só depois então a decussação correspondente. Depois de fazerem a decussação, vão dar origem ao trato espinhotalâmico anterior e espinhotalâmico lateral direitos. Assim, traduzindo esta informação para o caso do nosso doente, relembro que ele tem uma lesão ao nível de T10 à direita. A este nível, do lado esquerdo, as fibras da sensibilidade termoálgica, tal como as fibras da sensibilidade tátil protopática, vão percorrer o ramo posterior da raiz raquidiana até que chegam à medula espinhal. Aqui vão então ascender
e formar o trato posterolateral de Lissauer, e só depois de realizarem a sinapse no segundo neurónio é que vão decussar. Assim sendo, esta ascensão de 1 a 2 milómetros vai permitir um bypass à lesão. As fibras que vêm do hemicorpo esquerdo e que alcançam a medula espinhal ao nível de T11, ao ascenderem no trato posterolateral de Lissauer, chegarão ao nível de T9 e, por isso, é possível, mais uma vez, existir o bypass a uma lesão a nível de T10. Contudo, as fibras que alcançam a medula espinhal ao nível de T12, se ascenderem ao nível do trato posterolateral de Lissauer, 1 a 2 milómetros, vão chegar a T10. E aqui, existindo a lesão medular, existirá um compromisso destas mesmas fibras quando formam os tratos espinhotalâmico anterior e espinhotalâmico lateral direitos. Por esta razão, o nível de sensibilidade à esquerda é em T12. Um dos outros déficits que o doente vai apresentar é uma anestesia no dermátomo T10 ou D10 à direita. Isto acontece porque perante uma hemissecção medular direita, todas as modalidades sensitivas, ao chegarem à medula espinhal através do ramo posterior do nervo raquidiano, vão ser afetadas. Tanto as vias que conduzam a sensibilidade tátil epicrítica, tátil protopática, termológica e sensibilidade postural. Por fim, passo a explicar o último déficit que o doente apresenta, que é uma parésia, uma diminuição da força no membro inferior direito. E este déficit acontece pela lesão do trato córtico-espinhal lateral. O trato córtico-espinhal, como se lembram, resulta da decussação que a via piramidal sofre ao nível da região inferior da medula oblonga. A maior parte das fibras vão decussar a este nível, enquanto que uma menor parte das fibras se mantém homolateral, decussando depois a nível de cada mielómero. Apresentando o trato córtico-espinhal lateral a maior parte das fibras motoras, é então de esperar que exista um déficit motor importante do lado da lesão, que no caso do doente se manifesta então por parésia do membro inferior direito. Do ponto de vista motor, ainda importa salientar alguns sinais que irão estar presentes no exame neurológico. Existindo uma lesão da via córtico-espinhal lateral, importa relembrar que, neste caso, estamos perante uma lesão que afeta o primeiro neurónio da via, pelo facto de que o primeiro neurónio vem desde o córtex cerebral até aos núcleos anteriores da medula espinhal. Assim, abaixo de T10, este doente vai apresentar sinais de lesão do primeiro neurónio. No exame neurológico, os sinais de lesão do primeiro neurónio vão-se então manifestar por aumento do tónus muscular, que neste caso se associa a espasticidade, um importante sinal de lesão do primeiro neurónio. Também existirá hiperreflexia com aumento dos reflexos osteotendinosos e ainda a presença de reflexo cutâneo-plantar extensor. Estes sinais de primeiro neurónio contrastam com os sinais de lesão do segundo neurónio, que no caso do doente ao apresentar uma lesão a T10 não serão propriamente objetivados. Contudo, posso dizer que no caso de uma lesão de segundo neurónio existe uma diminuição do tónus muscular, existe uma hiporreflexia, com diminuição dos reflexos osteotendinosos, ocorre a presença de fasciculações e, embora também ocorra na lesão do primeiro neurónio, na lesão do segundo neurónio ocorre uma atrofia muscular muito mais significativa. No caso deste doente, perante uma lesão ao nível de T10, existe a este nível, de facto, uma lesão dos córneos anteriores e, portanto, uma lesão do segundo neurónio. Contudo, os déficits de lesão do segundo neurónio, sendo um território abdominal, não serão propriamente objetivados. Importa, contudo, salientar que, perante uma lesão medular, e neste caso a nível D10, se pode objetivar uma diminuição dos reflexos abdominais superficiais. Concluímos assim que se trata de um doente com síndrome de hemissecção medular à direita, com nível em T10, em que existe uma anestesia termoálgica e uma hipoestesia tátil à esquerda com nível em T12 e que, à direita, apresenta um compromisso da sensibilidade postural como também uma hipoestesia tátil com nível em T10 e que, do ponto de vista motor, apresenta uma parésia do membro inferior direito com sinais de lesão do primeiro neurónio, nomeadamente espasticidade, hiperreflexia e reflexo cutâneo-plantar extensor, sendo ainda evidenciada a perda de alguns dos reflexos abdominais superficiais. Por fim, apresento os pontos-chave tanto deste caso clínico como do vídeo de motricidade. Faço aqui algumas considerações anatómicas sobre a via piramidal, sobre as suas principais localizações anatómicas e também deixo uma nota final sobre as diferentes características da lesão de primeiro neurónio e da lesão de segundo neurónio e, no último tópico, os sinais clínicos característicos de um síndrome de hemissecção medular. Termino aqui este vídeo, bom estudo e espero que vos tenha sido útil.